Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Rosa Celano, para quem não me conhece ainda. Eu estou responsável pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na cidade de Taubaté. E eu queria contar um pouquinho para vocês o que foi o resumo de ontem e hoje no nosso call center, que é uma ferramenta que está sendo usada para que vocês todos tenham a possibilidade de buscar informações e tirar dúvidas. Entre ontem e hoje foram quase 600 ligações e dentre essas ligações de hoje, as principais perguntas foram em relação ao fluxo do atendimento, também em relação à vacinação, ao atestado médico, tanto da pessoa que procurou o atendimento e os seus familiares, assim como das receitas controladas. E ao longo do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas principais dúvidas. E também dizer que a maior parte das pessoas que nos ligaram hoje foram pessoas acima dos 60 anos e do sexo feminino. E uma informação também importante é que vários municípios, não só de Taubaté, os outros ao redor também nos procuraram por informações que não fazem parte, mas que a gente educadamente pede para que essas pessoas se dirijam às ouvidorias dos seus municípios. As pessoas já estão começando também a entrar aqui na página, muita gente dando boa noite, aumentando cada vez mais aqui a audiência. Vamos lá, começando as perguntas. Se eu estou confinada com a minha família e ninguém está saindo de casa, ou se ninguém diferente está entrando, eu tenho que ficar desinfetando toda hora a minha mão? Como é que eu devo proceder? As medidas de prevenção, elas precisam ser mantidas diariamente, porque são medidas de higiene. Mesmo você não saindo da sua casa e não recebendo visita, são medidas de higiene. Então, é muito importante que você lave as mãos, faça o cuidado da limpeza das superfícies, da limpeza das maçanetas, das mesas, porque é uma garantia a mais em relação à segurança da saúde da sua família. É lógico que quando a gente tem uma pessoa doente na nossa casa, isso gera uma preocupação em relação aumentada a esses cuidados. Mas as medidas de higiene, elas são mantidas mesmo sem alguém doente na casa. As pessoas, tem muita gente comentando sobre uma matéria que foi veiculada pela imprensa hoje, com aquelas orientações que a gente já falou bastante, mas que sempre é bom reforçar, né? Sobre aquelas orientações relacionadas ao uso da máscara. Então, assim, a pessoa trabalha como atendente, vamos supor aí numa loja, se ela trabalha como recepcionista em algum lugar, ela precisa ficar usando essa máscara direto? Não? Como é que ela usa? São dois momentos diferentes. Nessa fase que a gente está na nossa cidade agora, o comércio está fechado. Então, a gente não tem esse contato externo, a não ser com aqueles locais que vendem produtos essenciais. Por exemplo, a farmácia, por exemplo, o supermercado. Nesses locais não há indicação de se fazer uso da máscara. Há indicação de eu ter aquele distanciamento entre quem está prestando o serviço e as pessoas que estão nesse local. E a presença do álcool gel nesses postos, ele é extremamente importante para garantir naquele momento essa higienização. Lembrando que sempre que eu tiver oportunidade, eu busco a lavagem das mãos com água e sabão. Lembrar que o ambiente hospitalar é um ambiente próprio. Os EPIs, que a gente chama de equipamentos de proteção individual, ele tem caracterização diferente. Para a pessoa que trabalha na rua, ele tem um critério e tem um EPI específico. Para a pessoa que trabalha no ambiente hospitalar, nós temos aquela máscara cirúrgica e a máscara N95, que é aquela mais específica para procedimentos de risco, tanto para o médico quanto o enfermeiro, nutricionista, quem estiver abordando o paciente com a suspeita do Covid-19. Agora relacionada à imunidade. O meu esposo, ele tem uma síndrome que parece-me que é uma anemia um pouco forte. Devido à anemia, ele tem baixa imunidade. Ligamos para o hemonúcleo de Taubaté e a médica de lá disse que ele pode trabalhar. O
que fazer nesse caso, já que tem essa situação da anemia e da baixa imunidade? Eu não estou vendo o diagnóstico dele. A baixa imunidade, ela é configurada se a pessoa tem contraído infecções de repetição nesse último período agora, vamos supor, dos últimos 3 meses. Como é que está essa situação? É difícil a gente dar uma avaliação sem ver o caso pessoalmente. As doenças crônicas, elas aumentam o risco de contrair e ter uma doença com uma complicação maior. Mas o paciente que é portador de uma doença que faz uso de medicação, a medida mais correta é que ele se dirija ao médico, que ele faz acompanhamento, porque se é uma doença crônica, ele tem acompanhamento mensal ou a cada 2 meses. E pegue a orientação se ele está apto a continuar trabalhando ou se ele deverá se afastar. Dúvida relacionada a gestantes. Como será feito com as gestantes que, porventura, entrarem em trabalho de parto entre abril e maio, ou mesmo durante esse período de isolamento? Os hospitais estão preparados para receber elas sem que elas ou os seus bebês possam contrair o vírus? Sim, os hospitais fizeram uma normatização, um programa de atendimento específico para o grupo das gestantes. É extremamente importante, houve um trabalho de fluxo de quando essa paciente chega num pronto-socorro ginecológico ou numa unidade hospitalar, ela vai ter um fluxo específico, o momento dela dar à luz também tem todo um critério já com o treinamento com as equipes médicas e de enfermagem, e depois, quando elas seguem para a enfermaria da maternidade, isso também. Há todo um fluxo específico para o perfil da gestante, para que ela tenha garantia de chegar à unidade e ter segurança no risco de não cruzar com aqueles pacientes que estejam com suspeita ou já confirmados, porque essas pessoas estarão em isolamento. Não é só a pessoa na sua casa que faz isolamento. Os pacientes com suspeita ou já confirmados da doença também ficam em áreas isoladas na unidade hospitalar. Eu tenho acompanhado o informativo epidemiológico divulgado pela Prefeitura. E agora, foi divulgado agora à noite, um caso confirmado, mantém-se esse caso confirmado, e agora 6 suspeitos internados. A dúvida, algum desses casos suspeitos está precisando de respirador? A situação deles é estável, é grave? Como é? No último boletim agora disponibilizado pela Vigilância Epidemiológica, que ela aguarda os resultados do Adolfo Lutz serem repassados para São Paulo, lá para a parte estadual, que aí é enviado para nós aqui no município. Nós recebemos esse informativo onde a gente tem, neste momento, na cidade de Taubaté, ainda um caso confirmado e esperamos que assim se mantenha, daquela mesma pessoa do sexo feminino que veio de uma viagem do exterior. Todos os outros suspeitos se encontram distribuídos entre os hospitais da cidade e se encontrando na qualidade de estáveis. A pessoa fala sobre bronquite. Eu tenho bronquite e tenho que tomar a vacina da gripe nesta semana, já entrando aí na questão da vacina contra a influenza. Depende da sua idade. Nesta fase agora, que a gente chama da primeira fase da campanha da vacinação, nós temos até o dia 15 de abril as pessoas que têm a idade superior a 60 anos e os profissionais da área da saúde. Se você tiver nesse critério de faixa etária, você deverá sim ser vacinado. Pergunta sobre a limpeza de ruas, Gostaria de saber se haverá desinfecção nas ruas, como já observei em outros estados. Sim, inclusive nesse momento nós estamos realizando uma limpeza na unidade da UPA Central. Nós acabamos de sair de lá, a equipe da saúde estava lá presente para monitorar, junto com a equipe dos serviços públicos que estão desenvolvendo essa prática de procurar aqueles locais de maior aglomeração das pessoas, então as unidades hospitalares,
As unidades básicas de saúde que têm uma busca por atendimento nessa fase de troca de receita, de urgência, e também os hospitais serão, receberão, né, da melhor maneira para expressar, essa equipe para fazer esse trabalho. Uma pessoa que gostaria de saber se alguém que tem convênio médico, né, porém apresenta sintomas leves, se ele precisa ir para as UPAs ou procurar uma unidade particular. As pessoas que têm sintomas leves, elas permanecem em casa com aquela mesma regra que a gente já repetiu várias vezes, que é repouso, uma boa hidratação e uma alimentação bem balanceada. Se mesmo assim esses sintomas persistirem, e aí para exemplificar para vocês e ficar fácil a compreensão, eu começo a me sentir com desconforto hoje, uma febrezinha baixa, uma tosse, e isso fica hoje, amanhã, no terceiro dia isso não passa, começa a aumentar, a febre começa a subir, eu começo a ficar um pouquinho preocupada e eu estou no sistema privado, eu posso ligar para aquele meu médico que eu estou habituada. As clínicas particulares, os consultórios particulares, eles estão sim liberados para fazerem os seus atendimentos de urgência. Não podemos manter o atendimento eletivo não só no sistema público quanto privado, porque isso favoreceria o deslocamento e aglomerações e isso traria um problema sério para nós do risco de transmissão. As regras, isso é muito importante falar aqui para vocês, as regras elas são exatamente iguais para o sistema público e para o sistema privado. Então, tendo o convênio, você faz o contato com o seu médico. Se ele, por opção, tiver fechado a sua clínica ou o seu consultório, e mesmo assim você tiver com sintomas dos quais você esteja inseguro, aí sim você deverá procurar uma unidade hospitalar. Mas também pode procurar a unidade pública. Mas se você tem a disponibilidade do privado, pode se dirigir ao qual o seu plano de saúde tem esse convênio. Mais uma pergunta, mas antes só fazer um adendo. Olha que bacana, nós temos aqui um internauta que está acompanhando a nossa live. Ele mora em Santo André. E pessoas de outras cidades estão acompanhando aqui a transmissão. Muito bacana. A gente agradece a participação e o envolvimento de todos. Ó, temos agora aqui uma pergunta de uma diarista. Boa noite, eu sou diarista. A casa que eu faço faxina, a moça mora sozinha. Eu estou bem de saúde, ela também. Eu posso ir trabalhar nessa casa? Pode, você pode se deslocar até essa residência, a vida ela continua, entretanto ela continua com algumas regras. E aí o cuidado é importantíssimo, você vai sair da sua casa, vai pegar um transporte, que eu não sei qual é a forma, mas se for um transporte público, você vai prestar atenção de sentar separado de outra pessoa, deixar a janela aberta do ônibus para que haja ventilação. Assim que você chegar na residência, o ideal é que você leve outra roupa, que você tenha outra roupa para o momento do trabalho e do momento que você desloca para a sua casa. Quando você chega no seu trabalho, você também troca o seu sapato, porque isso é mais seguro para você e mais seguro para a pessoa que mora nessa residência. E lembrando que você vai ter todos os cuidados de higienização, de lavagem das mãos, vai voltar para a sua residência e vai seguir o mesmo ritual. Como a gente já contou aqui ontem, que quem tem uma área de entrada separada já deixa tudo ali quando chega, para quem não tem, tira, coloca num cestinho e leva lá para próximo ao tanque para poder fazer a lavagem segura e não ter nenhum risco aí de contaminação pela casa. Dúvida em relação ao caso, o primeiro caso confirmado aqui de Taubaté, o ouvinte aqui pergunta, como está o caso clínico desta mulher? Está estável, ela melhorou, tem novas informações? As últimas informações que a Vigilância Epidemiológica nos informou foi que ela continua estável, e eu não me lembro agora, mas ela deve estar muito próximo do tempo de estar liberada ao seu convívio habitual, não precisando mais continuar no seu isolamento social. Que há mais uma dúvida a respeito da questão da limpeza, doutora. Aquela história do sapato, né?
qual é o procedimento ideal para a gente poder fazer aí a limpeza e a higienização dos sapatos? O sapato, você ao chegar na sua casa, você os retira e você pode fazer uma limpeza com a água e sabão, passar embaixo, fazer essa limpeza, usar o álcool também, de álcool líquido a 70% e deixar isso separado. Todo mundo tem um chinelinho em casa que pode ser substituído na hora que entra e vai fazer uso com segurança. Então, essa higienização, ela é importante. E depois lembrar que quando você fizer isso, imediatamente após, fazer a lavagem das mãos também com água e sabão para se proteger. Em relação à liberação da pessoa com caso suspeito para o convívio social, se ela era tratada como um caso suspeito e fez o teste, ou mesmo não tendo feito o teste, existe um período, um prazo de tempo para que ela possa ser considerada fora de risco? O isolamento social para aquelas pessoas que são suspeitas, confirmadas ou não, é aquele período de 14 dias. Mas a gente tem que lembrar que nesse período nós estamos em isolamento social. Então, essas pessoas, o ideal é que elas se mantenham e que depois de liberadas só saiam em casos estritamente essenciais. E se você tiver a oportunidade de outra pessoa fazer os seus serviços, é melhor, porque a gente ainda sabe que a carga viral ela está num pico e vai descendo. Então, é importante que a gente tenha esse resguardo. E como nós estamos num momento de isolamento social, essas pessoas continuarão nas suas casas. E aí a gente não precisa ter uma preocupação a mais com esse aspecto de elas estarem aí andando pelas ruas. Uma pessoa que mandou um WhatsApp falando que ela tem 58 anos e ela passa de ano em ano, entendo que seja uma regularidade anual, no neurologista. Ela atualmente está sentindo um pouco de dor de garganta e um pouco de palpitação no peito, né? No coração, e parece que tem um pouco de catarro no peito. Já faz uns 7 dias que ela vem sentindo esses sintomas. Ela precisa ficar preocupada? Ela já tem necessidade de procurar um médico ou ela continua quietinha em casa, doutora? Se ela tem esses sintomas já há 7 dias e ela percebe que não vem melhorando, que alguma coisa não está indo bem, por exemplo, essa dor de cabeça vai e volta, ela está contínua, essa tosse ao longo do dia, ou só quando acorda, que a gente tem já mesmo uma quantidade que precisa tossir para expelir. Então, se tem mudança ao longo desses dias, para pior, comparando com o início, e já tem 7 dias, é melhor que ela procure, sim, o atendimento de acolhimento. Se ela pertencer à rede pública, a unidade de saúde mais próxima da casa dela vai ter uma pessoa para recebê-la, acolhê-la e dar a orientação melhor para que ela se sinta segura. Se ela tiver alguma dúvida também, o 0800 12 00012 também poderá acolher e dar as informações para ela no período das 8 da manhã às 8 da noite. Pergunta relacionada à higiene das roupas. Se eu sair e não encostar ou tocar em ninguém ou nada, eu preciso trocar a roupa ao retornar de casa? Por exemplo, eu fui na padaria pela manhã, né, consegui voltar limpinho. Como é que eu faço? É melhor trocar, porque você saiu de casa, você saiu, sentou em algum lugar, foi andando, como que isso foi? A gente tem que ter todas essas informações. Mas há uma garantia muito importante que você saiu, voltou, é melhor trocar a roupa. Todo mundo tem ali um short, uma camiseta, um vestido que você possa substituir, pendura essa roupa que está limpinha, que não vai precisar ser lavada, deixa ela pendurada, na próxima vez que você for sair, você volta e usa novamente. Uma pessoa aqui perguntando, nesse período, principalmente de isolamento social, se tem alguma indicação de alimentação que seja importante para pessoas acima de 60 anos. Importante para qualquer pessoa, independente da idade, é aquilo que a gente fala de alimentação equilibrada. O que é alimentação equilibrada? Ter um pouquinho de carne, que a gente chama de proteína, que pode ser do ovo, que pode ser da carne vermelha, que pode ser
da carne branca, que pode ser do leite. A gente tem que ter os carboidratos, que são os açúcares, que precisam estar presentes, as gorduras em quantidade pequena, as frutas, os legumes. Então, eu preciso ter uma alimentação colorida e respeitar que eu preciso ter o café da manhã, o almoço e a janta. É lógico que cada um tem uma particularidade. Se eu tiver diabetes, eu vou ter um cuidado maior com o açúcar e a gordura. Se eu tenho pressão alta, eu vou ter um cuidado maior com o sal. O que é importante lembrar é que eu tenho que ter uma boa alimentação, ingerir líquido ao longo do dia, principalmente na base de água, lembrando sempre que se eu tiver qualquer restrição por algum tipo de doença, isso vai ter que ser mantido. E uma coisa boa para quem está em casa agora, como todos nós, é tomar sol todo dia. Todo dia lembrar de tomar 15 minutos, pelo menos, de sol, evitando aquele horário pior, que é das 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Uma pergunta aqui de uma proprietária de uma clínica. A senhora acha que Taubaté está tendo resultados positivos em relação a esse isolamento social? E teria alguma previsão do término? Eu tenho uma clínica e estou bem preocupada em relação ao fechamento dos estabelecimentos. Eu não tenho dúvida alguma que Taubaté está no caminho certo. Nós, inclusive, tivemos uma precocidade das nossas ações, isso é muito importante. Como é que a gente mede isso para saber se está sendo realmente efetivo? Pelo número de internações, pelo número de busca por atendimento nas unidades de urgência e emergência, pelo termômetro do call center, pelo termômetro da busca por atendimento na unidade básica de saúde, no critério de urgência, de acolhimento, com sintomas gripais. Esse é o melhor termômetro. E enquanto nós tivermos esse perfil de isolamento, com as pessoas respeitando e cada vez mais as pessoas denunciando aquelas que não acreditam ainda, mesmo a televisão, as redes sociais mostrando que o mundo está vivenciando, é olhar para a Itália, é olhar para Nova York, é olhar para o Irã, todos esses casos, o que a população está sofrendo, o que a população da área hospitalar está sofrendo para conseguir atender. A gente já tem a segurança completa em dizer que nós estamos no caminho certo. Nós sabemos que essa semana, a semana que vem, tem um impacto importantíssimo nesse controle do isolamento social, porque a gente sabe que há um risco já por meio dos estudos epidemiológicos, que esses novos períodos agora têm um risco de crescimento acentuado. E o que a gente quer evitar? Que esse crescimento acentuado seja muito alto e faça com que muitas pessoas possam ter, nessa faixa etária de risco maior, acima de 60 anos, ou portadores de doenças crônicas, necessitem de internação hospitalar. Porque se a gente tiver uma quantidade grande de pessoas buscando o atendimento médico e o número de leitos não for suficiente, não forem suficientes, nós teremos aí uma realidade triste. E é exatamente essa que a gente não quer para a cidade de Taubaté. Doutora, a respeito da circulação do vírus dentro do nosso organismo. Quando a pessoa ela é contaminada pelo vírus, ele fica um período nas vias aéreas superiores ou ele já caminha direto para o pulmão, para os órgãos mais críticos? Ele caminha, mas ele fica aquele período ainda nas vias aéreas aí. Por isso que a gente tem uma preocupação muito grande com a colocação das mãos, seja na boca, seja no nariz. Então, a importância da escovação dos dentes, fazer o gargarejo, tomar água, se hidratar adequadamente e fazendo com que a gente não tenha contato com essas outras pessoas, principalmente estando com sintomas gripais, para que a gente evite aí o risco dessa transmissão. Chá quente, ele ajuda a prevenir o corona? Não, o chá quente ajuda a prevenir a nossa ansiedade, dá uma sensação de conforto, principalmente em temperaturas mais baixas aí quando a noite chega. Mas não tem nenhuma comprovação científica de que o chá quente reduz o risco aí do tempo de vida do vírus no organismo. Pergunta sobre o isolamento. É necessário isolamento social total? Eu não posso sair nem para fazer uma caminhada? Nesse momento, não.
nesse momento, o ideal é que você permaneça na sua residência. Porque imagine você saindo para uma caminhada, o colega do lado saindo para uma caminhada, a gente começa a ter a circulação de pessoas. E essa fase é a fase determinante para a gente garantir com que o número de casos que comecem a surgir, de casos mais sérios, que são aqueles que nos preocupam, não ultrapasse a quantidade de leitos que a gente tem para atender a população na cidade de Taubaté e assim como das cidades vizinhas que nos procuram para o apoio de internação hospitalar. Então, o que a gente pede em nome da Secretaria, em nome da Vigilância Epidemiológica, é que vocês aguentem mais um pouquinho, todos juntos, para que a gente passe por essa fase. O Ministério já falou, o Ministério da Saúde já sinalizou, a Secretaria Estadual também já sinalizou que nós estamos no momento, esse período agora é de 15 dias, conforme os resultados, conforme o número de casos graves, a gente vai ter uma noção se isso vai precisar prorrogar mais um pouquinho ou se isso já vai ser amenizado com liberações aí gradativas de retorno à normalidade da nossa vida. Sobre procedimentos de saúde, em alguns casos um pouco mais graves. Se uma pessoa ela está com problemas, por exemplo, uma cólica renal, é possível fazer em algum lugar um ultrassom para esse tipo de problema? Tem alguma liberação nesse sentido? Sim, toda urgência e emergência, ela se mantém normalizada. Não houve nenhuma mudança nesse atendimento. Então, eu vou dar um exemplo para você. É morador de Taubaté, usa o sistema público, tem uma cólica renal, que é uma dor insuportável, eu vou me dirigir a uma das UPAs. O que a gente pede nesse momento é que se evite a UPA central, porque ali está o local que foi definido para atender os suspeitos do Covid. Então, nós temos a UPA Santa Helena, a UPA Samarino, a UPA do SECAP, para receber você nessa condição. O médico vai fazer a medicação e aí vai definir se o seu caso pode ser liberado para casa, se o seu caso merece um exame de imagem, seja ele um ultrassom ou uma tomografia, lembrando que a tomografia ela é superior para os casos de pedra no rim, e definir se você vai precisar internar ou não. Então, pode ficar tranquilo que para toda situação de urgência e emergência, suspeita de infarto, suspeita de derrame, cólica renal, pressão alta, diabetes descontrolado, que o açúcar está muito alto, todas essas situações e outras terão ali a condição do seu atendimento normalizado. Que é o tema das máscaras. As máscaras de pano, elas têm alguma eficiência? É que a gente já não está encontrando mais as descartáveis. Volto aqui a dizer de novo, o uso das máscaras fora do ambiente hospitalar, ela não tem essa indicação. Por quê? Porque nós estamos num momento de isolamento. Se por acaso eu estiver doente, eu vou fazer uso da máscara em casa para me proteger os meus familiares. Mas se eu estiver doente com sintomas, eu não tenho orientação de sair às ruas. Eu vou ficar na minha casa. Então, o uso da máscara vai ser na minha casa. O uso da máscara ideal é aquela de recomendação, que é a máscara cirúrgica. Quando você não tiver condição de ter essa máscara cirúrgica, o Ministério da Saúde informou hoje por uma nota que existe a possibilidade de alguns tecidos serem usados para essas pessoas em ambientes fora do hospital. Isso a gente vai disponibilizar pelo site da Prefeitura para que você possa fazer o uso. No comércio que ainda está liberado, como o caso de o supermercado ou a farmácia, nós não temos indicação do uso da máscara. Nós temos indicação do distanciamento entre o cliente e você que está prestando o serviço. E se por acaso você iniciar sintomas gripais, você não vai poder ir ao trabalho. Você vai ter que ficar isolado na sua residência. Pergunta aqui, o que eu acho importante a gente retomar, doutora, que é em relação a como estavam sendo feitas a contabilização dos casos suspeitos e como está sendo feita a partir desse momento. A pessoa fala assim, quantos casos são realmente suspeitos em Taubaté? Porque na TV
falaram ontem que era 136, mas aqui na página estão falando em um caso confirmado e 6 suspeitos. Exato. A partir de sexta-feira da semana passada, houve uma mudança na orientação do Ministério da Saúde em quais pessoas se fariam os exames. Então, novamente aqui, para esclarecer isso para todos vocês, aquelas pessoas que buscarem o atendimento nos sintomas de alerta, que eu vou repetir outra vez aqui, febre alta que vai e volta, febre persistente, uma tosse que piora e dificuldade para respirar, esse é o perfil que faz com que você saia da sua casa e vá até uma UPA, em Taubaté, na UPA Central. Nesse local, se você chegar lá, for avaliado pelo médico e não tiver indicação de internação, não tiver em estado grave, não será mais coletado o seu exame. Então, você vai embora sem a sua coleta de exame e vai receber a sua orientação. Se o seu caso for grave, precisar de unidade de terapia intensiva ou cuidados numa clínica médica, o exame será colhido e você será registrado no sistema do Ministério da Saúde. Então, hoje, o Ministério exige que a gente dê informação dos casos internados graves e é essa informação que a gente vai retornar à população. Quantos estão internados, no caso de suspeitos internados, e se o resultado voltar positivo, a gente vai fazer a comunicação, se ele é positivo ou não. Os profissionais de saúde que tiverem sintomas sugestivos também serão realizados os exames e as gestantes. Por isso que a partir de agora vocês terão como boletim epidemiológico as informações das pessoas internadas e suspeitas e das pessoas confirmadas. Pergunta que envolve o pós-parto, né, o período de puerpério e também uma doença crônica. Boa noite, doutora. Quais as orientações para uma jovem puérpera que teve uma cesárea recente, que é portadora de doença crônica, no caso a asma, faz uso contínuo de bombinhas? Diante de quais sintomas que ela deve procurar uma ajuda médica? Se você que tem asma, você já é acostumado a saber como que o seu organismo funciona. Então, se você começa a ter uma falta de ar, que você tem o seu medicamento, a sua bombinha, você faz uso, não ameniza, você começa a ter desconforto respiratório, tosse, tem febre, ou não necessariamente com febre, tem desconforto respiratório, você sim deverá procurar, sim, o pronto-socorro ginecológico para fazer o seu, pronto-socorro ginecológico também para fazer o seu atendimento, porque você está ainda na classificação de puérpera. Então, você vai se dirigir até essa unidade para receber o seu atendimento. Agora, estando no seu perfil habitual, você vai se hidratar bem, vai tomar o seu medicamento habitual e vai seguir esse acompanhamento. Fugindo o que você já está acostumada, você tem sim que procurar uma orientação. Para aqui, 2 temas, né? Dengue e coronavírus. Aí tem aqui um internauta perguntando, puxa vida, se vamos entrar, ou se já estamos, né, nesse período considerado mais crítico, como fica essa questão das vistorias ou do acesso dos agentes do CAS, né, entrando e saindo da casa dos cidadãos? Não tem perigo de contrair o vírus e estar levando esse vírus de casa em casa? Nós temos 2 momentos diferentes, 2 doenças duras e que podem dar muitas complicações para todos nós. Se nós abandonarmos a coleta dos entulhos, abandonarmos as visitas daquela região que possuem casos positivos, porque todos os casos são mapeados pela vigilância e a gente sabe exatamente aonde está apresentando esse problema, se a gente deixar de fazer esse trabalho, a gente vai ter um aumento expressivo da dengue. Então, se o profissional da saúde que vai até a sua residência tiver com sintomas, ele não irá. Se a pessoa da casa tiver com sintomas e em isolamento, a hora que o profissional, o agente da dengue chegar,
bater na sua casa, apertar a sua campainha, você vai comunicar imediatamente que tem uma pessoa em isolamento. E aí, dentro da casa, a gente não vai fazer essa vistoria. Mas a gente não pode abandonar esse trabalho, porque senão a gente vai ter um desequilíbrio e os casos da dengue vão acabar subindo e comprometendo a saúde da nossa população. Dando aqui dentro dessa questão da dengue, uma outra internauta pergunta o que está sendo feito com os pacientes com a doença, né, que estão contraindo dengue. Eles também estão sendo atendidos nos hospitais? Quais são os procedimentos para esses casos? Todos os casos são atendidos. Quando eles merecem internação hospitalar, todo paciente suspeito da dengue, ele chega no hospital conforme o número de dias, a gente faz um teste que a gente chama NS1, e ele dando positivo e os exames estando dentro do padrão da normalidade, ele é liberado para sua casa. Se ele tiver indicação de internação, ele vai receber uma hidratação. Muitos deles não vão precisar nem ir para uma unidade hospitalar, vão ficar ali na UPA, recebem a hidratação e são liberados. E aqueles que, de fato, precisarem seguir com a internação, ele vai ter esse espaço no hospital para o seu atendimento, distanciado daqueles casos suspeitos do Covid, que estão todos juntos numa área específica e isolada do restante do hospital. Relacionada ao aspecto psicológico, ao aspecto do acolhimento das pessoas. A prefeitura pensou em fazer algum tipo de atendimento para quem está com uma crise de ansiedade, uma melancolia, para quem está com algum tipo de sofrimento provocado por esse isolamento social? Se alguma pessoa tiver, nesse momento, uma angústia provocada pelo coronavírus, a gente tem duas situações diferentes. Aquelas que já são portadoras de doenças da saúde mental, né, da parte psicológica, e aquelas que nunca apresentaram nada e, por causa desse cenário, estão se sentindo ansiosas. Nós temos, para aquelas pessoas da saúde mental, os CAPs funcionando normalmente. Normalmente, que eu digo, não tenho consulta eletiva, mas se eu tiver uma sensação que eu estou diferente do meu habitual, eu posso ser acolhido, orientado e tratado. Para aquelas pessoas que já não têm essas doenças crônicas, mas estão inseguras, nós temos o Fone Vida, que é um serviço que funciona 24 horas, que pode te acolher, te acalmar, te orientar e ajudar a reduzir esse período de ansiedade. E o número é 0800 780 1122. A Prefeitura de Taubaté, ela tem uma preocupação, e inclusive isso foi decidido, que a gente não tivesse um número único para atender todas as demandas, porque isso geraria uma confusão de quanto a gente teria que atender. Então, com essa preocupação, nós temos um local, um horário de atendimento e um telefone específico para o coronavírus, que é o call center, o Corona, para poder te atender, que é o 0800 12 00012. Nós temos o número do Disque Denúncia, que é o 153, para aquelas pessoas que estão nos ajudando. Eu agradeço muito a todos que têm nos telefonado, têm nos contado aquelas pessoas que não estão acreditando nesse momento e têm nos ajudado nessa fiscalização, que é por meio do número 153. E temos também o Fone Vida, ele não foi criado agora. O Fone Vida já existe há bastante tempo e ele funciona 24 horas para poder acolher por meio do número 0800, que eu estou repetindo, 780 1122. Pergunta a respeito do pré-natal. Doutora, a minha tia vai ganhar neném até o dia 17 de abril e o pré-natal dela foi todo cancelado. O que ela deve fazer? O pré-natal no sistema público não foi cancelado. As consultas às gestantes se mantêm normalmente. Então, quem tem consulta na sua unidade básica de saúde vai se dirigir. E é lógico, a gente pede para que não leve muitas pessoas. O ideal é que ela vá sozinha. Se ela não tiver condição, ela vai acompanhada, vai chegar, vai ser acolhida e atendida.
todos os exames que ela precisar fazer, ela também terá à sua disposição. Eu não posso suspender o atendimento da gestante. Isso geraria um risco muito importante. Então, todo o seu atendimento está mantido. O único serviço que foi suspenso de vez e só temos os casos de urgência e emergência mantidos é o atendimento do dentista. O dentista, ele está fazendo o seu atendimento no pronto-socorro odontológico até às 8 horas da noite e as consultas eletivas que eram distribuídas nos PAMOS, nas UBSs+, nos ESFs, esses sim foram suspensos e nem acolhimento tem. Diferente das consultas que as pessoas têm a oportunidade nas especialidades, na clínica médica, na pediatria, na ginecologia, de buscarem nas unidades básicas de saúde por meio do acolhimento. Há alguma possibilidade de utilização do Hospital São Lucas por parte do município para o atendimento dos casos de coronavírus? Neste momento, não. Neste momento, a situação da cidade ela está bem mapeada e com a ajuda de todos vocês, permanecendo nas suas residências, com esse isolamento social, a gente vai conseguir controlar, desde que todos nos ajudem, e nós vamos perceber nas próximas semanas como que estão os casos internados, que esses trazem para nós uma grande preocupação. Então, nesse momento, não há nenhuma política de assunção do Hospital São Lucas. E mesmo porque nós temos recebido diariamente informações de que ele foi vendido e um grupo aí estaria assumindo. Mas oficialmente a gente ainda não foi comunicado. Agora, com essa nova normativa de se fazer os testes apenas nos pacientes mais graves, será que a demora para liberação dos resultados dos exames deve acontecer de uma maneira mais rápida? Com certeza, com essa reorganização da estruturação aí do atendimento dos casos mais graves, provavelmente a gente terá aí esse resultado mais precoce. Mas eu quero também aproveitar esse momento para dizer à população que mesmo não havendo a obrigatoriedade dessa comunicação pelo sistema para o Ministério da Saúde, o município de Taubaté mantém registrando todas as pessoas que chegam com sintomas suspeitos de coronavírus e não tendo indicação de colher o exame, mesmo assim, a gente tem sim esse controle justamente para a gente entender que regiões da cidade apresentam aí riscos aumentados. Então, o controle continua. A forma de comunicação ao Ministério, a forma de coleta de exames mudou, mas o nosso controle continua o mesmo. Aproximando aí para os minutos finais da nossa live, então vamos agora deixar esse tempinho final para poder responder bastante perguntas relacionadas à questão da vacinação, né, da campanha da vacinação. Então, a primeira pergunta que é feita aqui, se a gente já tem alguma previsão para a retomada da campanha de vacinação contra a influenza aqui em Taubaté. Sim, nós temos sim. Nós já recebemos a informação da chegada das vacinas no estado e já estão aqui em Taubaté e já iniciaram os procedimentos de distribuição. Então, provavelmente, amanhã estaremos recebendo isso ao longo do dia, esses lotes, né? Provavelmente, nós teremos aí em torno de 10 mil vacinas e teremos a distribuição no período da tarde de amanhã em todas as unidades escolares, para que a gente possa, na quinta-feira de manhã, das 8 às 11 horas, retomar a vacinação da população acima de 60 anos. Lembrando que as pessoas respeitem a chegada à sua escola, que está lá cadastrado com o PAMO que você frequenta, com a UBS, e lembrando de não ficarem juntas umas das outras. As escolas estão sendo preparadas para receber as pessoas, deixá-las sentadas, aguardando aí o seu atendimento de fazer a vacinação. Doutora, qual é o prazo mesmo dessa primeira etapa para os idosos e os profissionais da saúde? A primeira fase da campanha, ela vai até o dia
15 de abril. Então, a gente tem um tempinho aí para conseguir vacinar toda a população. E é bom lembrar que Taubaté todo ano atinge essa meta. E esse ano não vai ser diferente. Estão falando que viram, né, profissionais de saúde circulando pela cidade, falando de vacinação em residências. Eu acredito que deva ser o pessoal do Qualist ou do ESF. Eles perguntam se realmente isso procede e como é que eles podem saber se não é uma tentativa aí de golpe, alguma coisa nesse sentido. É verdade, né? Hoje nós tivemos, ao longo do dia, as pessoas moradoras em asilo que receberam a vacinação, assim como os idosos cadastrados no nosso serviço do Qualist. Nós tivemos várias equipes distribuídas em regiões diferentes, levando a vacinação até a sua casa. E para que as pessoas tenham a segurança, a nossa equipe ela é credenciada, ela tem o seu crachá de identificação. Então, é muito importante quando você receber um agente da saúde, um agente vacinador, que você pergunte se ele tem o seu crachá de identificação para que isso possa ser mostrado para você e que você tenha segurança. E lembrar que essa vacinação está sendo feita do lado de fora, para evitar essa aglomeração, né, essa entrada na residência. As pessoas só estão entrando para fazer a vacinação no interior da casa quando o paciente idoso tem dificuldades ou ele está acamado. Para a gente emendar com essa pergunta, idosos de 85 anos podem ser atendidos na residência para tomar a vacina? Nós estamos fazendo um mapeamento em relação a essas pessoas que são muito idosas e que possuem dificuldades de serem levadas até uma unidade escolar. Então, nessa semana, entre essa semana e a semana que vem, a gente vai estar disponibilizando mais informações acerca da vacinação para as pessoas muito idosas. Mas lembrando que a gente ainda nem começou a área da estratégia da saúde da família, que será toda vacinada na sua casa. Pergunta que fala não especificamente da vacinação contra a influenza, mas das vacinas do calendário, né, comum. Como estão funcionando os postinhos quanto à vacinação comum do calendário de imunização para as crianças e bebês? A vacinação continua normalmente naquelas unidades que possuem salas de vacina, que tem aí no site da prefeitura disponibilizado para todos vocês, no mesmo horário, no período da tarde. E o horário que é importante que você recorde da sua unidade para não ir no período da manhã, porque no período da manhã todos os agentes estão aí numa força-tarefa para atender a vacinação agora dessa primeira fase do idoso. Mas no período da tarde você pode ir para a sua unidade e fazer a vacinação, lembrando de não provocar aglomeração, sempre indo em uma, duas pessoas até a sua unidade. Em relação à questão da vacinação contra a influenza e o coronavírus, por que se vacinar contra a influenza nesse momento de circulação do coronavírus é tão importante? Porque garante a sua defesa. Vai fazer com que você, se por acaso contrair a influenza, você vai ter uma doença menos forte, menos complicada. E nos ajuda já a saber que você está vacinado. Porque a gente tem o coronavírus, a gente tem a influenza e outros vírus respiratórios circulando normalmente nesse período de outono. Então, você tendo a garantia de já estar vacinado pela influenza, não só pela fase, o motivo de você diminuir o risco de ter uma doença mais complicada. A gente sabe que as pessoas idosas e com doenças crônicas podem ser comprometidas pelo vírus da influenza e ter uma doença mais séria, ou inclusive descompensar uma doença crônica que você tenha e que faça o seu tratamento de forma contínua. A cidade de Taubaté está pensando em alguma estratégia diferente para fazer a campanha de vacinação contra a influenza ou vai ficar só nas escolas e nessas equipes aí voltadas para os idosos? Nesse momento, a estratégia adotada tem sido em relação à
vacinação nas escolas. Nós aumentamos, são 34 escolas que estão sendo preparadas para o atendimento da população, mais as equipes que vão às casas dos pacientes cadastrados no Qualist e também todos os idosos que pertencem à estratégia da saúde e da família. Então, nós temos um número de pessoas diferentes da saúde para levar a vacinação até a casa dos idosos desse perfil e realização da vacinação na escola. Se em algum momento a gente perceber que a porcentagem dos idosos não estiver no perfil habitual, que a gente já está acostumado, que vale lembrar aqui que a gente sempre atinge a meta, aí nós trabalharemos com algum modelo a mais para que todos possam ter acesso a essa vacina nesse período do idoso na primeira fase até o dia 15 de abril. Está chegando agora na fase final, agradeço aí a participação e o envolvimento dos internautas, muita gente ainda mandando bastante perguntas, mas a gente vai responder posteriormente, até para o esclarecimento de quem nos acompanha. Nós vamos fazer agora um intervalo entre as apresentações ao vivo. Nós vamos fazer a nossa próxima apresentação na próxima sexta-feira, por uma questão de estratégia, até mesmo para a gente poder apresentar novas informações para vocês. Nós retornaremos a fazer uma exibição ao vivo aqui no Facebook na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, das 19 horas às 20 horas. E para finalizar, doutora, se a senhora fizer aí suas colocações finais. Bem lembrado, nós decidimos que a partir dessa semana nós teremos agora 2 horários ao vivo aqui, para que a gente possa ter, inclusive, as informações do call center, porque as informações elas são importantes, cada dia a gente tem um perfil diferente e a gente quer trazer o máximo de informação para vocês, que isso possa ser útil no seu dia a dia agora do isolamento, trazer essa transparência e a gente ter um tempo de intervalo que as pessoas possam aí avaliar, ver o que está angustiando mais, o que está preocupando mais, e que a gente não tenha tanta repetição das perguntas. Isso vai ajudar o funcionamento e fazer com que vocês tenham aí uma informação atual e que traga essa tranquilidade. Então, eu quero usar os meus minutos finais para dizer que eu agradeço mais uma vez a todos vocês por acreditarem no nosso trabalho, peço o apoio de vocês no isolamento social, fazer com que as outras pessoas que não estejam acreditando possa fazer com que elas venham a tornar-se também essa equipe de ajuda para nós, contar com o apoio de vocês no Disque Denúncia e estarmos aqui abertos juntos nesse combate ao coronavírus e conto com vocês até sexta-feira e uma boa noite.